Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, boa noite, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Como que foi o seu dia hoje? Tenho certeza que Deus, Ele te guardou, Ele te sustentou, Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado a cada amanhecer, a cada anoitecer. O Senhor tem segurado nas tuas mãos, na destra da tua justiça. E hoje eu quero falar um pouquinho, eu quero trazer aos nossos corações sobre um jovem que foi muito humilhado, foi perseguido, ficou longe da sua família. A história ela é muito linda, a história completa, né? Claro que eu não vou enfatizar a história toda aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre José, né? Eu quero trazer aqui no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Aqui nós estamos falando de José, né? José que foi vendido pelos seus irmãos, José que foi rasgado a sua túnica, né? Seus irmãos o invejaram, né? Por ele ser diferente, também porque Deus ele tinha um propósito diferente na vida de José. Propósito esse que os seus próprios irmãos não conseguiam enxergar. Os seus próprios irmãos não queriam aceitar por ele ser diferente e também ser mais amado pelo seu pai. E por esse motivo causou inveja no meio da sua família, aonde o lançaram, né? E também o venderam. E grande foi o processo que José ele passou. Mas por que ele passou por todo esse processo? Por que ele foi vendido? Por que ele ficou longe da sua linhagem, da sua descendência e foi criado com os egípcios, né? Não que ele foi criado com os egípcios, mas na verdade, né, ele passou ali a maior parte da sua vida longe da sua família, longe da sua geração. Porque Deus ele tinha planos maiores. Deus ele tinha algo muito grande na vida dele. E o plano que Deus tinha na vida de José era tornar ele governador. Só tem que Deus levou José para uma terra estranha. Ele não se tornou governador dentro da sua cidade, né? Ele não se tornou governador no meio da sua família, não, mas sim em terra estranha. E Deus, ele permitiu todas as situações, permitiu a calúnia, permitiu a difamação, né? Permitiu a prisão na vida dele, porque Deus tinha planos grandiosos na vida desse jovem. E Deus, ele concretizou tudo aquilo que Deus ele havia projetado, Deus ele realizou na vida de José. Mas foi necessário, foi preciso José passar por cada processo, e foi um processo de cada vez. Ao longo do tempo, só tem que o Senhor estava com ele, né? Nós acabamos de ler aqui no versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, né? O Senhor estava com José, com o egípcio, né? O Senhor estava com José na prisão, o Senhor estava com José no momento que ele foi vendido pelos seus irmãos, o Senhor estava com José no momento que a esposa de Potifar tentou seduzir e ele disse não. O Senhor estava com José em todo tempo, em todo momento, mesmo em terra estranha, mesmo ele vivendo, né, em um palácio que não era dele, mas que futuramente ele iria governar, né, mesmo ele estando distante da sua família, o Senhor estava com ele. Não era somente estar, mas tudo que José tocava, tudo que José fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Então nessa noite eu quero dizer ao seu coração que Deus ele está com você independente de qualquer situação ou cenário que você possa viver hoje. Se você tem colocado a sua vida diante de Deus,
né? Talvez você tenha se encontrado em um deserto, talvez você tenha se encontrado num calabouço, em uma prisão, ou na escassez. Saiba que Deus, Ele está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha diante dessa situação. Se você tem orado, se você tem chorado, se você tem clamado, Deus, Ele está contigo, e de maneira nenhuma Ele vai deixar você perecer. José, ele pereceu? Não. Ele sofreu? Sim. Ele se sentiu sozinho? Se sentiu. Ele se sentiu traído? Se sentiu, sim, né? E grande foi a dor que ele sentiu, porque ele foi traído, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue, né? Aonde cortou ali um laço, uma intimidade que ele tinha com o pai que ele tanto amava. Ele perdeu uma parte da vida dele, mas na verdade não foi uma perda, mas sim uma oportunidade de amadurecimento na vida dele, para que lá na frente Deus pudesse restituir tudo na vida dele e fazer dele um grande governador próspero que administrou o Egito, e não somente administrou o Egito, como as terras vizinhas e também os seus irmãos, né, o seu pai. Deus honrou a vida de José, Deus honrou a vida desse jovem, cada lágrima que foi derramada, né? Cada ponto de interrogação que tinha em seu coração, em seus pensamentos. Quantas vezes ele não questionou, quantas vezes ele não perguntou: por que, Deus? Por que comigo? Por que fizeram isso comigo? Né? Ele era ser humano, assim como eu e você. Quantas vezes você tem questionado, né? Quantas vezes você tem dito: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que comigo? Será que eu não posso ser feliz? Será que eu não posso ter uma vida plena, uma vida completa? Saiba que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e em tudo Ele tem propósito. Então nessa noite, que você possa acalmar o seu coração e saber que Deus é Deus. Deus é Deus de deserto, Deus é Deus de escassez, Deus é Deus que nos prepara, assim como preparou a vida deste jovem para um grande plano e um plano maior diante dos olhos do Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, né, para juntos nós fazermos essa oração, para que Deus, Ele possa te fortalecer, para que Ele possa derramar da tua graça, porque a graça do Senhor é o que nos basta nos dias de dificuldade, nos dias de aflição. A graça do Senhor é a que nos fortalece. Então nessa noite vamos pedir para que o Senhor venha nos envolver com a tua graça e a tua presença em nossos corações. Senhor Altíssimo Deus e Eterno Pai, nessa noite, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra maravilhosa. Eu quero te agradecer, Senhor, pela história de José, por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele sofreu, Senhor. Nada, Senhor, que ele sofreu foi em vão, mas existia um plano, existia um propósito diante dos céus, e este propósito foi concretizado. Propósito esse que era necessário o Senhor preparar o pensamento de José, o caráter de José, formar a sua mente para que mais para frente ele pudesse se tornar governador, não somente, né, do Egito, como de todas as terras vizinhas onde ele administrava o pão e o alimento. Pai, nessa noite eu quero, Senhor, entrar diante da tua presença para apresentar, Senhor, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Pai, que não tem entendido, que não tem compreendido, Senhor, o porquê de tanta luta, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta perseguição, mas que nessa noite eles possam, Senhor, descansar o seu coração, crendo que o Senhor é o Deus que está em cada dificuldade, em cada situação, e em todas as coisas o Senhor tem propósito. Porque nenhuma folha da árvore cai se não for pela tua vontade permissiva, Senhor. E a tua vontade, Senhor, ela é verdadeira nas nossas vidas. A tua vontade, Senhor, ela é permissiva pelos altos céus, ainda que nós não entendemos. José, ele se sentiu sozinho, se sentiu sim, foi traído, foi lançado na prisão, foi sim, foi caluniado, foi. Tentaram quebrar, né, os seus sentimentos de todas as formas, mas cada situação foi permissão do Senhor, e o Senhor o forjou, o Senhor o levantou e honrou a vida dele, assim como o Senhor fez na vida de José. Pai,
Que o Senhor possa, Pai, fazer nas nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, nos honrar, que nós possamos, Pai, ser aprovados, Senhor, diante da aprovação, que nós possamos, papai querido, papai amado, né, encontrar graça aos teus olhos, Senhor. E nessa noite, Pai, eu te peço, derrama, Senhor, da tua graça, derrama, Senhor, da tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós não venhamos murmurar, reclamar, mas que nós possamos glorificar e exaltar o teu santo nome, crendo que tudo vai passar, que existe um tempo para todas as coisas e vai chegar o tempo da vitória em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Guarda, Senhor, a vida dos meus irmãos, guarda, Senhor, a vida das minhas irmãs e fortalece, Senhor, cada um deles para a glória do teu santo nome. Eu sou a missionária Dulcineia Barros. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com um amigo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.